1823 a 1899, e Ernesto Bozano, 1862 a 1943. Que, através de relatos inquestionáveis, mostraram, ainda quando a humanidade mal começava a conhecer o espiritismo, a realidade desse extraordinário tipo de fenômeno. Nos desdobramentos não mediúnicos, o sujeito manifesta suas próprias impressões e opiniões, não comparecendo, pois, como um intermediário direto, ainda que, mesmo assim, possa servir os interesses superiores da espiritualidade maior. Anote-se, todavia, que, com o mesmo sujeito, podem ocorrer normalmente os dois tipos de processo, mediúnico, ou não traço, uma vez que, de resto, a dinâmica é a mesma. Inúmeros são também os casos comprovados de desdobramento não mediúnico. Serve de notável exemplo um dos inúmeros fatos ocorridos com o famoso médium de Sacramento, M.G. Eurípedes Barçanufo, 1880 a 1918, relatado por Inácio Ferreira. Eurípedes achava-se em plena função da cátedra do 5º ano, no seu colégio Allan Kardec. Caiu em transe por alguns minutos, branco, cadavérico, provocando inquietação aos seus alunos, que não sabiam o que fazer. Aos poucos foi readquirindo a cor e voltando a si, ante a alegria e a satisfação de todos, e afirmou: tomem nota. Vi, no Salão Nobre de Versailles, o Tratado de Paz. Deu, em seguida, os nomes dos que o assinaram e a hora exata. Época em que não havia rádio, todos, entre crenças e descrenças, ficaram aflitos pela chegada dos jornais, o que se deu dias depois, trazendo a confirmação de tudo, para regozijo daqueles que nele confiavam e maior desespero dos que o consideravam como louco e visionário. Tanto o desdobramento mediúnico, como o não mediúnico, conforme já visto, podem apresentar-se como processos conscientes, semiconscientes ou inconscientes. No desdobramento consciente, a pessoa não só atua conscientemente em todo o processo, como guarda a lembrança nítida das experiências vividas. Nesse tipo de ocorrência, porque se expandem significativamente as possibilidades perispiríticas, fenômenos incomuns, naturais, porém, poderão ser registrados, especialmente com relação à percepção visual que, então, se torna particularmente aguda. Assim, em estado de desdobramento, e, muitas vezes, já de desprendimento, pode o sujeito, seguidamente, não só perceber, com clareza, a aura da pessoa, como ver a distância ou através das paredes. E casos notáveis há, em que, mesmo à distância, também vê o interior do seu próprio corpo, com os feixes nervosos a vibrarem como um formigamento luminoso, como anota Bozano, designando tal fenômeno como otoscopia interna. No desdobramento inconsciente, embora o sujeito possa dialogar e seu duplo até ser visto por terceiros, ele próprio nenhum registro conserva do ocorrido. A literatura é pródiga, também, em relatos de fenômenos desse tipo, desde o desdobramento parcial, semidesdobramento, junto ao próprio corpo, como se fosse ainda sua projeção, sem que o sujeito sequer se aperceba do que acontece, até os casos notáveis em que o duplo da pessoa é por todos visto, em ação relativamente independente, mesmo sem que o sujeito tenha consciência do fato, como foi, por exemplo, o caso célebre de desdobramento não mediúnico, inconsciente visível, da professora Emília Sager, documentado pelo famoso investigador russo, lente da então Academia de Leipzig, Alexander Nikolaevich Aksakov, 1832 a 1903, cujo relato, por sua importância histórica e científica, impõe inteira transcrição. Em 1845 existia na Livônia, e ainda existe, cerca de 36 milhas inglesas de Riga e 1,5 léguas da pequena cidade de Volmar, uma instituição para moças nobres, designada sob o nome de Colégio de Neuelk. O diretor, naquela época, era o Sr. Bush.
O número das colegiais, quase todas de famílias livonesas nobres, elevava-se a 42. Entre elas se achava a segunda filha do barão de Goldenstube, da idade de 13 anos. No número das professoras havia uma francesa, a jovem Emília Saget, nascida em Dijon. Tinha o tipo do norte, de belíssima aparência, de olhos azuis claros, cabelos castanhos, era esbelta e de estatura pouco acima da mediana, tinha gênio amável, dócil e alegre, porém um pouco tímida e de temperamento nervoso, um pouco excitável. Sua saúde era ordinariamente boa, e, durante todo o tempo, 1 ano e meio, em que ela esteve em Newark, não teve mais do que uma ou duas indisposições passageiras. Era inteligente e de esmerada educação, e os diretores mostraram-se completamente satisfeitos com seu ensino e com as suas aptidões durante todo o tempo de sua permanência. Ela estava com a idade de 32 anos. Poucas semanas depois de sua entrada na casa, singulares boatos começaram a correr a seu respeito entre as alunas. Quando uma dizia tê-la visto em tal parte do estabelecimento, frequentemente outra assegurava tê-la encontrado em outra parte, na mesma ocasião, dizendo: "Isso não é possível, pois acabo de passar por ela na escada", ou antes, garantia tê-la visto em algum corredor afastado. Acreditou-se a princípio em algum equívoco, mas como o fato não cessava de reproduzir-se, as meninas começaram a julgar a coisa muito estranha e finalmente falaram nele às outras professoras. Os professores, postos ao corrente, declararam, por ignorância ou intencionalmente, que tudo isso não tinha senso algum e que não havia motivo para dar-lhe qualquer importância. Mas as coisas não tardaram a complicar-se e tomaram um caráter que excluía toda a possibilidade de fantasia ou de erro. Certo dia em que Emília Saget dava uma lição a 13 dessas meninas, entre as quais a jovem Goldenstube, e que, para melhor fazer compreender a sua demonstração, escrevia a passagem a explicar no quadro negro, as alunas viram de repente, com grande terror, duas jovens Saget, uma ao lado da outra. Elas se assemelhavam exatamente e faziam os mesmos gestos. Somente a pessoa verdadeira tinha um pedaço de giz na mão e escrevia efetivamente, ao passo que seu duplo não tinha e contentava-se em imitar os movimentos que ela fazia para escrever. Daí, grande sensação no estabelecimento, tanto mais porque as meninas, sem exceção, tinham visto a segunda forma e estavam de perfeito acordo na descrição que faziam do fenômeno. Pouco depois, uma das alunas, a menina Antonieta de Rangel, obteve permissão de ir, com algumas colegas, a uma festa local da vizinhança. Estava ocupada em terminar a sua toilette, e a jovem Saget, com a bonomia e obsequiosidade habituais, tinha ido ajudá-la e abotoava seu vestido por trás. Ao voltar-se casualmente, a menina viu no espelho duas Emílias Saget que se ocupavam consigo. Ficou tão aterrada com essa brusca aparição, que perdeu os sentidos. Passaram-se meses e fenômenos semelhantes continuaram a produzir-se. Via-se de tempos em tempos, ao jantar, o duplo da professora de pé, por trás de sua cadeira, imitando seus movimentos, enquanto ela jantava, porém sem faca, sem garfo, nem comida nas mãos. Alunas e criadas de servir à mesa testemunharam o fato da mesma maneira. Entretanto, nem sempre sucedia que o duplo imitasse os movimentos da pessoa verdadeira. Às vezes, quando esta se levantava da cadeira, via-se seu duplo ficar sentado ali. Em certa ocasião, estando de cama por causa de um defluxo, a menina de quem se tratou, a menina de Rangel, que lhe fazia uma leitura para distraí-la, viu-a empalidecer de repente e contorcer-se como se fosse perder os sentidos. Em seguida, a menina, atemorizada, perguntou-lhe se sentia pior. Ela respondeu que não, mas com voz muito fraca e desfalecida. A menina de Rangel, voltando-se casualmente alguns instantes depois, divisou muito distintamente o duplo da doente passeando a passos largos no aposento.
Dessa vez a menina tinha tido bastante domínio sobre si mesma para conservar-se calma e não fazer a mínima observação à doente, mas, pouco depois, desceu a escada, muito pálida, e contou o fato de que tinha sido testemunha. O caso mais notável, porém, dessa atividade, na aparência independente, das duas formas, é certamente o seguinte. Certo dia, todas as alunas, em número de 42, estavam reunidas em um mesmo aposento e ocupadas em trabalhos de bordado. Era um salão do andar térreo do edifício principal, com 4 grandes janelas, ou antes, 4 portas envidraçadas que se abriam diretamente para o patamar da escada e conduziam a um jardim muito extenso pertencente ao estabelecimento. No centro da sala havia uma grande mesa diante da qual se reuniam habitualmente as diversas classes para se entregarem a trabalhos de agulha ou outros análogos. Naquele dia as jovens colegiais estavam todas sentadas diante da mesa, e podiam ver perfeitamente o que se passava no jardim, ao mesmo tempo que trabalhavam. Viam a jovem Sajei, ocupada em colher flores, nas proximidades da casa. Era uma das suas distrações prediletas. No extremo da mesa, em posição elevada, conservava-se uma outra professora, incumbida da vigilância e sentada numa poltrona de marroquim verde. Em dado momento, essa senhora desapareceu e a poltrona ficou desocupada. Mas foi apenas por pouco tempo, pois que as meninas viram ali de repente a forma da jovem Sajei. Imediatamente elas dirigiram a vista para o jardim e viram-na sempre ocupada em colher flores, apenas seus movimentos eram mais lentos e pesados, semelhantes aos de uma pessoa sonolenta ou exausta de fadiga. De novo dirigiram os olhos para a poltrona, em que o duplo estava sentado, silencioso e imóvel, mas com tal aparência de realidade que, se não tivessem visto a jovem Sajei e não soubessem que ela tinha aparecido na poltrona sem ter entrado na sala, acreditariam que era ela em pessoa. Convictas, no entanto, de que não se tratava de uma pessoa real, e pouco habituadas com essas manifestações extraordinárias, 2 das mais ousadas alunas se aproximaram da poltrona, e, tocando na aparição, acreditaram sentir uma certa resistência, comparável a que teria oferecido um leve tecido de musselina ou de crepe. Uma delas chegou mesmo a passar defronte da poltrona e atravessar na realidade uma parte da forma. Apesar disso, essa durou ainda por certo tempo, depois, desfez-se gradualmente. Imediatamente notou-se que a jovem Sajei tinha recomeçado a colheita de suas flores com a vivacidade habitual. As 42 colegiais verificaram o fenômeno da mesma maneira. Algumas dentre elas perguntaram em seguida à jovem Sajei se, naquela ocasião, ela tinha experimentado alguma coisa de particular. Esta respondeu que apenas se recordava de ter pensado, diante da poltrona desocupada, eu preferiria que a professora não se tivesse ido embora. Certamente, essas meninas vão perder o tempo e cometer alguma travessura. Esses curiosos fenômenos duraram, com diversas variantes, cerca de 18 meses, isto é, por todo o tempo em que a jovem Sajei conservou seu emprego em New York, durante uma parte dos anos 1845 a 1846. Entretanto, houve intervalos de calma de muitas semanas. Essas manifestações se davam principalmente em ocasiões em que ela estava muito preocupada ou muito aplicada aos seus serviços. Notou-se que à medida que o duplo se tornava mais nítido, e adquiria maior consistência, a própria pessoa ficava mais rígida e enfraquecida, e reciprocamente que, à medida que o duplo se desfazia, o ser corpóreo readquiria suas forças. Ela própria era inconsciente do que se passava e só ficava sabendo do ocorrido quando lhe diziam. Ordinariamente os olhares das pessoas presentes avisavam-na, nunca teve ocasião de ver a aparição de seu duplo. Do mesmo modo parecia não aperceber-se da rigidez e inércia que se apoderavam dela, quando seu duplo era visto por outras pessoas.
Durante os 18 meses em que a baronesa Julia de Goldenstube teve a oportunidade de ser testemunha desses fenômenos e de ouvir falar a tal respeito, nunca se apresentou o caso da aparição do duplo a grande distância, por exemplo, a muitas léguas da pessoa corpórea. Algumas vezes, entretanto, o duplo aparecia durante seus passeios na vizinhança, quando a distância não era muito grande. As mais das vezes, era no interior do estabelecimento. Todo o pessoal da casa o tinha visto. O duplo parecia ser visível para todas as pessoas, sem distinção de idade nem de sexo. Pode-se facilmente imaginar que um fenômeno tão extraordinário não pudesse apresentar-se com essa insistência durante mais de um ano em uma instituição desse gênero, sem lhe dar prejuízo. Desde que ficou bem estabelecido que a aparição do duplo da jovem Saget, verificada a princípio na classe que ela dirigia, depois em toda a escola, não era um simples fato de imaginação, a coisa chegou aos ouvidos dos pais. Algumas das mais tímidas dentre as colegiais testemunhavam uma viva excitação e desfaziam sem recriminações todas as vezes que o acaso as tornava testemunhas de uma coisa não tão estranha e tão inexplicável. Naturalmente, os pais começaram a experimentar escrúpulo em deixar suas filhas por mais tempo sob semelhante influência, e muitas alunas, que tinham saído em férias, não mais voltaram. No fim de 18 meses, havia apenas 12 alunas das 42 que eram. Por maior que fosse a repugnância que tivessem com isso, foi preciso que os diretores sacrificassem Emília Saget. Ao ser despedida, a jovem, desesperada, exclamou, em presença da jovem Julia de Goldenstube, já pela 19ª vez, é duro de suportar. Quando lhe perguntaram o que queria dizer com isso, ela respondeu que por toda parte por onde tinha passado, e desde o começo de sua carreira de professora, na idade de 16 anos, tinha estado em 18 casas antes de ir a New York. Os mesmos fenômenos se tinham produzido, motivando sua destituição. Como os diretores desses estabelecimentos estavam satisfeitos com ela em todos os outros pontos de vista, davam-lhe, de cada vez, excelentes certificados. Em razão dessas circunstâncias, ela se via na necessidade de procurar de cada vez uma nova colocação em lugar tão distanciado do precedente quanto possível. Depois de ter deixado New York, retirou-se durante algum tempo para perto dali, para a companhia de uma cunhada que tinha muitos filhos ainda pequenos. A jovem de Goldenstube foi visitá-la ali e soube que esses meninos, de idade de 3 a 4 anos, conheciam as particularidades de seu desdobramento. Eles tinham o hábito de dizer que viam duas tias Emília. Mais tarde, se dirigiu ao interior da Rússia, e a jovem de Goldenstube não mais ouviu falar a seu respeito. Eu soube de todos estes pormenores por intermédio da própria jovem de Goldenstube, que espontaneamente me dá autorização de publicá-los com a indicação de nomes, de lugar e de data. Ela se conservou no pensionato de New York durante todo o tempo em que a jovem Saget lecionou ali. Por conseguinte, ninguém teria podido dar um relatório tão exato dos fatos, com todos os pormenores. No caso que precede, devemos excluir toda a possibilidade de ilusão ou de alucinação. Parece-nos difícil admitir que as numerosas alunas, professores, professoras e diretores de 19 estabelecimentos tenham experimentado por sua vez, a respeito da mesma pessoa, a mesma influência alucinatória. Notemos, além disso, que no dizer das alunas que tiveram a ousadia de tocar no duplo de Emília Saget, esse apresentava uma certa consistência. Os desdobramentos podem ser visíveis aos olhos físicos, ou não visíveis, embora, além de serem percebidos pelos videntes, compareçam passíveis de registro por meio da fotografia transcendente. Evidentemente, a visibilidade diz com os recursos ectoplásmicos disponíveis e com as próprias condições perispiríticas do sujeito. O caso de Emília Saget, como visto, retratando um fenômeno de desdobramento inconsciente, mostra, também,
como pode parecer bem visível. E um denso cadastro de ocorrências registradas indica que, também, o desdobramento consciente é suscetível de se apresentar facilmente visível. A respeito, é muito ilustrativo e vale por importante documento, um outro episódio, entre os inúmeros vividos por Eurípides Barçanufo. Residia em Uberaba, na rua Bernardo Guimarães, o tenente Afonso Modesto de Almeida, pai de 5 filhos, espírita e grande amigo de Eurípides. Em princípios de 1918, adoeceu um dos seus filhos, com 2 anos de idade, mais ou menos. Chamados 2 médicos, constatou-se caso gravíssimo de pneumonia, com prognósticos sombrios. Sobressaltado, o pai do enfermo seguiu na manhã do dia imediato para Sacramento, à procura de recursos junto a Eurípides. À noite, um membro da família velava pelo doente, quando surge inesperadamente no quarto, Eurípides, materializado e, ao seu lado, grande luminosidade. Temerosa, a pessoa que ali se achava acalmou-se, todavia, ante a personagem tão conhecida e dela ouviu. Minha amiga, o caso é bastante grave. Diz Menezes que se trata de broncopneumonia. Vira criança de bruços. Aplique, aqui, uma cataplasma de farinha de mandioca. O pulmão esquerdo está muito congestionado. Dê-lhe água fluida e espere pelos medicamentos que virão. Ore e tenha fé. A criança será salva. Olhou para um canto e sorriu, sorriso que provocou a atenção e curiosidade da pessoa que recebia suas instruções e, lentamente, desapareceu. No dia seguinte chegara de Sacramento o pai do enfermo, trazendo os medicamentos. Entusiasmado e alegre foi dizendo: Olhem, olhem a touquinha vermelha que Eurípides viu, à noite, quando aqui esteve. Meu Deus! Eurípides esteve aqui com o Dr. Bezerra e curou o meu filho. Sim, Eurípides lhe dissera que, à noite, com o Dr. Bezerra, esteve em sua casa examinando o doente. Sorrira porque havia notado, em um canto, uma touquinha vermelha, fato que ressaltou como testemunho e prova da sua presença inegável, em espírito, em seu lar. Finalmente, os desdobramentos podem surgir tangíveis ou não tangíveis, sabendo-se que a tangibilidade pode revelar, às vezes, surpreendente consistência. O duplo se torna tão material, que bate a porta. De fato, casos há de aparição tangível, tanto no desdobramento como na materialização de espíritos desencarnados. Em que a aglutinação do ectoplasma surge tão densa que se apercebe como um corpo perfeitamente sólido, prestando-se, mesmo, a avaliações de caráter estereológico, pois que suscetível de ser medido, apalpado, pesado, examinado, enfim, em todos os detalhes, como, aliás, rigorosamente demonstrado por William Crookes, 1832 a 1919, em seus célebres experimentos com a médium Florence Cook, 1856 a 1904, e Katia King, Espírito. A respeito, muitos são, também, os fatos conhecidos, embora alguns, é claro, apresentem-se suscetíveis de discussão. Kardec, por exemplo, cita, entre outros, este caso. O juiz de Cantão, J., em Fr., mandou certo dia seu amanuense a uma aldeia dos arredores. Passado algum tempo, ele o viu entrar de novo, tomar de um livro no armário e folheá-lo. Perguntou-lhe bruscamente por que ainda não fora onde o mandara. A essas palavras, o amanuense desapareceu. O livro cai no chão e o juiz o coloca em cima de uma mesa, aberto como caíra. À tarde, de regresso ao amanuense, o juiz interrogou sobre se lhe acontecera alguma coisa em caminho, se tinha voltado à sala onde naquele momento se achavam. Não, respondeu o amanuense, fiz a viagem na companhia de um amigo. Ao atravessarmos a floresta, pusemo-nos a discutir acerca de uma planta que encontráramos e eu lhe disse que, se estivesse em casa, fácil me seria mostrar-lhe uma página de Linneu que me daria razão.
Era justamente esse o livro que ficara aberto na página indicada. Episódios como esse revelariam possibilidades perispiríticas realmente extraordinárias. Todavia, tudo leva a crer que, em se tratando de uma manifestação que pareça assim tão material, ectoplasma é matéria, o sujeito dificilmente permaneceria totalmente desperto. Por isso, aliás, o oportuno e sábio comentário do codificador, num caso desses, seria preciso comprovar, de maneira positiva, o estado do corpo no momento da aparição. Até prova em contrário, duvidamos de que o fato seja possível, desde que o corpo se ache em atividade inteligente. 153 De fato, mais razoável seria aceitar que o sujeito, ao se desdobrar, estivesse em transe passageiro, ainda que quase superficial. Cumpre ressaltar, aqui, a propósito desse tipo de fenômeno, que embora, em tese, tanto os desdobramentos como as materializações de espíritos possam surgir luminosas e tangíveis, simultaneamente, as pesquisas têm mostrado que dificilmente as aparições ou corporificações plenamente luminosas apresentar-se-iam também tangíveis, pois implicariam processos, de aglutinação, outro, provavelmente, de uma espécie de queima de ectoplasma, que demandariam, de parte dos espíritos operadores, esforços adicionais, tão complexos quanto dispensáveis. Daí, a verificação de que é mais comum, nos casos de aparição tangível, que a luminosidade surja sensivelmente prejudicada, materializações quase ou semiopacas. O desdobramento induzido difere do espontâneo, por resultar de uma ação específica que deflagra o processo. O sujeito, como visto, pode ser induzido, heteroinduzido, ao desdobramento, magneticamente, ou algumas raras vezes, verbalmente, se bem que, neste caso, faz-se quase sempre presente, também, conjugadamente, o apoio magnético. A indução magnética é normalmente aplicada pelos espíritos, em tarefa de ajuda aos médiuns, especialmente para que consigam desprender-se e, se for o caso, desdobrar-se, facilitando aos comunicantes o uso de seu equipamento físico para o trabalho psicofônico e psicográfico, entre outros. Outras vezes, o próprio desdobramento surge como um fim em si mesmo, propiciando, sob a égide dos responsáveis espirituais, alcances ou percepções úteis ao trabalho demonstrativo ou de esclarecimento. Também os casos de automaterialização mostram, seguidamente, a ação dos espíritos apoiadores, magnetizando o médium para que se desdobre e se torne visível, sem prejuízo da liberação do ectoplasma necessário a outras materializações. O desdobramento induzido, tal como o espontâneo, pode, também, apresentar-se como mediúnico, ou não mediúnico, conforme sirva a intermediação espiritual, ou não, devendo-se ressaltar que, no primeiro caso, normalmente faz-se presente, também, a ajuda magnética dos espíritos, com vistas ao melhor aproveitamento da operação. No desdobramento, o médium poderá guardar plena lembrança das experiências vividas nesse estado. É o caso do desdobramento consciente. Já no desdobramento semiconsciente, as lembranças são fragmentárias, e no desdobramento inconsciente, nenhuma lembrança permanece. Há casos de autoindução em que o processo é inteiramente comandado pelo próprio sujeito, como, por exemplo, acontece entre os que se dedicam a certas práticas orientais, nas quais, o autocondicionamento comparece como elemento disparador do evento. Nessas circunstâncias, o desdobramento induzido, de caráter mediúnico, ou não, ou seja, servindo à intermediação, ou não, de outras vontades, não deixará de ser consciente, podendo, aliás, alcançar níveis superiores de percepção. Como ocorre com o desdobramento espontâneo, o induzido pode também, ainda que raramente, apresentar-se fisicamente visível. O comum, porém, é só ser percebido pela vidência. Finalmente,
Como acontece nos processos espontâneos, os desdobramentos induzidos podem, também, apresentar-se tangíveis, casos raríssimos, ou não tangíveis, conforme a massa disponível de ectoplasma, as condições perispiríticas do sujeito e, mormente, os objetivos perseguidos. Importante marcar, aqui, a semelhança entre os processos espontâneos e induzidos, os quais, basicamente, guardam relação com o mesmo tipo de sensibilidade. Com efeito, os sujeitos suscetíveis ao desdobramento espontâneo, também o são quanto ao induzido. E os que se desdobram por efeito de meios indutivos podem facilmente chegar à duplicação espontânea. O fenômeno de duplicação corpórea, que, em muitas linhas, encontra-se com o da materialização, fornece, como este, demonstração inequívoca da existência do perispírito. Espontâneo ou não, tangível ou não, o duplo fluídico toma, obrigatoriamente, a forma do corpo físico porque, no desdobramento, o molde sustentador é sempre o corpo espiritual. Fotografia transcendente. Além da fotografia comum das materializações visíveis, um outro meio de registro da presença espiritual, desencarnados e encarnados em desdobramento, existe, a chamada fotografia transcendente, denominação que Aksakov deu à fotografia dos fenômenos que classificou como sendo de materialização invisível. Por esse meio, podem ser fotografados tanto os espíritos, de corpo inteiro ou não, como flores, objetos, animais, formas, pensamentos, os quais, embora a possibilidade de impressionarem, via ectoplasma, a placa ou o filme sensível, são invisíveis ao olho humano, nenhum efeito produzindo, pois, sobre a retina. A fotografia transcendente apresenta a notável particularidade de poder ser obtida até na mais completa escuridão, como mostram as experiências de renomados pesquisadores, evidenciando que as radiações emanam das próprias figuras, ou seja, que não se trata de luz refletida. Trata-se, aliás, de fato que guarda semelhança com os registros que se fazem em astronomia, em que a fotografia é capaz de revelar a existência de estrelas invisíveis aos observadores. Outra importante característica diz com a possibilidade de ser ela obtida sem uso de nenhuma máquina, bastando a existência das placas ou filmes virgens e os necessários recursos ectoplásmicos. Anote-se, a propósito, que embora a fotografia transcendente, em si, dispense o uso de qualquer máquina, não é raro aparecerem nas fotografias comuns imagens de espíritos, objetos, etc., inteiros ou não, ao lado das pessoas ou materializações fotografadas, que não pareciam visíveis aos olhos físicos. É o que se poderia chamar de fotografia mista. As primeiras fotografias transcendentes conhecidas devem-se a William H. Muller, que operava em Boston, Estados Unidos, e teriam surgido em 1861. Arthur Conan Doyle descreve assim o notável evento. Muller, que trabalhava como gravador numa das principais joalherias de Boston, não era espírita nem fotógrafo profissional. Em horas de folga, quando tentava tirar fotografias de si mesmo, no ateliê de um amigo, obteve numa chapa o contorno de uma outra figura. O método que empregava era focalizar uma cadeira vazia e, depois de descobrir a objetiva, alcançar a cadeira escolhida e ficar durante o tempo necessário à exposição. Nas costas da fotografia Mr. Muller tinha escrito: "Esta fotografia foi feita por mim mesmo, de mim mesmo, num domingo, quando não havia viva alma na sala, por assim dizer. A forma à minha direita reconheço como minha prima, morta há 12 anos. W. H. Muller. A forma é de uma mocinha, que aparece sentada na cadeira. A cadeira é vista com nitidez através do corpo e dos braços, como também a mesa na qual ela põe o braço. Abaixo do peito, diz um relato contemporâneo, a forma, que parece usar um vestido decotado e sem mangas, se desagrega num tênue vapor,
como simples nuvem na parte inferior do retrato. É interessante notar pormenores nessa primeira fotografia espírita, que se repetiram muitas vezes nas que foram obtidas posteriormente por outros operadores. Logo correu a notícia do que havia acontecido a Müller e ele foi assediado por pedidos de sessões. A princípio recusou-se, mas finalmente concordou e quando, posteriormente, outros extras foram obtidos, e sua fama se espalhou, foi então compelido a abandonar o seu negócio e a dedicar-se a esse novo trabalho. As fotografias de Müller chegaram logo à Inglaterra e França, atraindo a atenção tanto de curiosos como dos mais respeitáveis pesquisadores, até mesmo de Kardec. Hermínio C. Miranda, no resumo que fez da obra de Madame Leymare, Procès de Spirites, reportando-se a esse momento em França, escreve: no início da década de 70, no século XIX, começaram a surgir em Paris as chamadas fotografias espíritas, ou seja, retratos de pessoas encarnadas, junto às quais apareciam, mais nítidos ou menos nítidos, seres desencarnados. Eram obtidas nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, e por essa pesquisa interessou-se pessoalmente o eminente cientista Sir William Crookes. As fotos despertaram grande interesse da parte do público, e a Revue Spirit, a essa altura sob a gerência de Pierre Gaëtan Leymare, passou a importá-las para atender às inúmeras solicitações dos seus assinantes. Os originais, obtidos pelo fotógrafo americano Müller, eram vendidos ao preço de £1,25. Na Inglaterra, onde esse tipo de fotografia foi especialmente estudado, o primeiro registro foi feito por Frederica Hudson, em 1872. Os trabalhos desse médium tiveram grande repercussão entre os intelectuais ingleses, atraindo, também, nomes famosos da ciência, como Alfred Russel Wallace, que viu o espírito de sua mãe nitidamente fotografado. Nome importante, também, é o de Richard Borsnell, que, segundo consta, já obtinha retratos de mãos e rostos em 1851. Tantos foram seus êxitos que, segundo Conan Doyle, os espíritas de Londres presentearam esse médium com uma bolsa de ouro e um documento assinado por mais de 100 espíritas notáveis, ocasião em que as paredes das salas da Sociedade de Psicologia, em George Street, Portman Square, estavam cobertas por 300 fotografias escolhidas de espíritos, feitas por Borsnell. Vários outros pesquisadores marcam a história da fotografia transcendente na Inglaterra, podendo ser citados, entre eles, além de Stinton Moses, que publicou valioso trabalho a respeito, Fotografia de Espíritos, Edward Willey, conhecido como médium fotógrafo, David Uguide, William Hope, M.J.V. Arcombe, que, com Frei Balow, obteve, ainda, mensagens escritas em condições de testes, em chapas que não haviam sido expostas na máquina OP. Cite, página 374, etc. A fotografia transcendente, hoje conhecida em quase todo o mundo, também faz parte do repertório brasileiro de fenômenos de efeitos físicos. Ao lado da materialização e do desdobramento visível, sujeitos à fotografação comum, a fotografia transcendente comparece como prova inequívoca, não só da sobrevivência do espírito como da própria existência do perispírito. Com efeito, o retrato de um espírito, mostrando-o de corpo inteiro, ou não, só é possível porque o ectoplasma é capaz de impressionar a chapa ou filme, ainda que tão tênue que não chegue a ser percebido pelos olhos comuns, aglutina-se, sob ação mental, junto ao seu psicossoma, tomando a forma do corpo com detalhes tão nítidos que o tornam imediatamente identificável. Obviamente, se não houvesse o perispírito, inexistiria molde a sustentar a formação ectoplásmica capaz de impressionar uma chapa ou um filme, reconhecível como um rosto, ou um corpo. Pensamentos podem surgir como configurações passíveis de serem fotografadas, também. Todavia,
Em se tratando de formas pensamentos que dizem com o corpo humano, apresentam-se quase sempre com rara consistência, pobres em detalhes e, seguidamente, disformes, justamente porque representam meras criações mentais, sem o suporte de um molde preciso e sustentador como é o perispírito, que garante a estabilidade e autonomia da formação ectoplásmica. Transfoto. Tão ou mais importante que a fotografia transcendente é a chamada transfoto, obtida através dos processos que marcam a atualíssima transcomunicação instrumental, de resultados reconhecidamente muito promissores. A transcomunicação instrumental, TCI, um dos mais singulares fenômenos de efeitos físicos, auditivos e visuais, diz respeito, segundo Sonia Rinaldi, a todos os contatos entre o nosso plano e outros níveis de existência, através de meios técnicos. Segundo essa autora, pioneira no Brasil, com Elane Guimarães Andrade, no estudo e divulgação desse novo processo de contato com a dimensão espiritual na atualidade isso acontece por meio de gravador, rádio, TV, secretária eletrônica, computador, fax, telefone e, mais recentemente, por TV-fone, uma nova composição de aparelhos, em que a entidade aparece num monitor de TV e fala simultaneamente pelo telefone, fato esse bem documentado e que possibilita um vasto campo de pesquisa. A TCI surgiu e consolidou-se graças, principalmente, aos esforços do sueco Friedrich Jørgensen, 1903 a 1987, e de Konstantin Haldiv, 1909 a 1974, filósofo, psicólogo e escritor letão, que acabou fixando residência na Alemanha, depois de ter trabalhado na Universidade de Uppsala, Suécia. Jørgensen começou a publicar suas pesquisas em 1964, Les Voix de l'Univers. Haldiv, com as informações sobre os trabalhos de Jørgensen e aperfeiçoando sua técnica com o físico suíço Alex Schneider, desenvolveu uma extensa pesquisa, que resultou no registro de 72 mil frases proferidas nas mais diversas línguas, captadas pelo sistema de gravação em fita magnética VEP, as quais, vertidas para o alemão, resultaram na obra, hoje considerada clássica, O Inaudible Urbar, O Inaudível Torna-se Audível, traduzida para o inglês, Taplinger, New York, 1971, com o título Breakthrough, Ruptura. As imagens do além, via televisão, foram primeiramente captadas por Klaus Schreiber, desencarnado na Alemanha, em janeiro de 1988. Este processo ficou conhecido como Vidicon. Seus contatos iniciais com os experimentos em TCI ocorreram em 1982. Entusiasmado, passou a dedicar-se a captações de vozes dos espíritos por meio de gravador. Com a vida devassada pela morte de quase todos os seus entes queridos, pois perdera pai, mãe, a primeira esposa, o casal de filhos e, por fim, a segunda esposa, escreve Sonia Rinaldi, foi buscar conforto no intercâmbio com eles, pelo modesto gravador. Sua filha Karin logo tornou-se o elo entre ele e o plano espiritual. Em 1984, Schreiber recebeu a notícia de que imagens dos espíritos e do mundo espiritual poderiam ser mostradas na tela da TV. Os acontecimentos que se seguiram marcam, talvez, a maior descoberta do século, no dizer de Rainer Olbe, autor de Bilder aus dem Reich der Toten, Imagens do Reino dos Mortos, Knaur, Alemanha, 1987. Teologia e Magiacha assim os descrevem. 2 anos depois das primeiras gravações, ele recebeu a notícia: viremos através da televisão. Desde então, SCH passava noites diante da TV, na esperança de receber imagens dos seus entes do além, em transmissões contínuas. Segundo a indicação de Karin, ele adquiriu um aparelho de vídeo e uma câmara. Filmou em vão seu laboratório,
esperando com isso tornar visíveis os seus parentes falecidos. Quando filmou a tela brilhante da TV, com a câmera, obteve, devido ao reflexo, cópias em sequência da tela, cada vez menores, formando um longo corredor. Conseguiu um mundo artístico estranho ao alterar a direção da filmagem e ativar o zoom. Todavia, essas experiências foram todas inúteis. Nas gravações ele ouvia: Klaus, viremos na televisão, canal livre. Por outro lado, filmou com a câmera, seguindo recomendações dos seres do além, um programa de televisão. Num lugar observou leves alterações das imagens. Na observação de imagens individuais, viu como uma entidade do além se movimentava em 5 ou 6 dessas imagens, fazendo mímicas, sorrindo ou aparentemente cumprimentando. Assim ele teria visto Karin erguer a mão direita. Nesse momento, ela teria dito: Papai, está me vendo? Estou aqui. Isso ocorreu paralelamente à recepção normal do programa de TV. SCH recebeu a indicação: não venho em cores, mas em preto e branco. Desse modo, os contornos do filme de vídeo ficaram mais nítidos. Para a imagem, aconselharam-no do além. Foi então que SCH comprou um segundo aparelho de vídeo para poder deixar que o mesmo ponto da fita reaparecesse sucessivamente. E dessa forma foi aberto esse novo campo. A figura de uma mulher parecia ser Karin, vestida de blusa escura e saia branca, a cabeça levemente inclinada. SCH chorou quando viu a filha. O seguir, Klaus Schreiber, contando com a assistência técnica de Martin Wenzel, dedicando-se inteiramente à obtenção de imagens de desencarnados, com apoio em sistemas óptico-eletrônicos retroalimentados, conseguia várias identificações positivas, em muitos casos, também com os recursos de audiocomunicação, até mesmo de personalidades como o rei Ludwig II da Baviera ou os artistas Kurt Jürgens e Romy Schneider, entre outros. Essas pesquisas de transvídeo, após a desencarnação de Schreiber, foram continuadas por Wenzel, com novos e sensíveis sucessos. Ultimamente, o processo aperfeiçoou-se e as imagens já chegam via computador, avanço significativo que permite percebê-las sem distorções, como, às vezes, acontece nas captações por TV. E entre os técnicos que desenvolveram esse novo padrão de contato, consta que, hoje, também opera Klaus Schreiber, espírito. A transfoto, indubitavelmente, surge como uma das provas mais firmes e inquestionáveis da sobrevivência do espírito. As imagens só se organizam e surgem, apresentando-se suscetíveis de serem fotografadas ou impressas, porque, obviamente, existe a estrutura perispirítica, propiciando o aparecimento na tela de todos os sinais identificadores da personalidade que se comunica. E esse acontecimento é tão importante quanto se sabe dos extraordinários avanços da TCI, a propiciar, brevemente, a universalização e a popularização dos processos técnicos de captação do mundo espiritual. Como afirma Hernani G. Andrade, a TCI avança rapidamente e breve estará presente em cada lugar onde exista um aparelho capaz de receber informações e retransmiti-las. Daí, também, a crescente necessidade de que as obras de Allan Kardec e demais fontes espíritas sejam conhecidas e estudadas, a fim de que os fenômenos não só possam ser compreendidos, como bem aproveitados, nesse esforço de autorrenovação que impede a cada um realizar, em proveito de sua evolução. Exteriorização da sensibilidade. A exteriorização da sensibilidade, a significar a expansão da capacidade perceptiva do ser humano, apresenta-se como um dos capítulos mais surpreendentes e fascinantes, no estudo de sua natureza psíquica. Respeitáveis pesquisadores, entre eles, Albert de Rochas Daiglum, investigador pioneiro e audaz, e Ernesto Bosano, notável metapsiquista italiano, examinaram e documentaram o fenômeno,
produzindo provas irrefutáveis de sua ocorrência e enriquecendo os anais científicos com informações sobre fatos cuja explicação inteira só agora começa a surgir. O cadastro de casos constatados e registrados atrai, efetivamente, a mais viva certeza. O famoso pesquisador francês Émile Boirac, autor de L'Avenir des Sciences Psychiques, Paris, 1917, e La Psychologie Incommenue, Paris, 1915, obra premiada pela Académie Française de Ciências, por exemplo, publica singular experiência, relatada por amigo seu, igualmente professor, e acontecida com um sujeito hipnotizado, em cujas mãos foi colocado um copo com água. Fiz trazer um copo, com água até a metade e, sem comunicar a ninguém a minha intenção, pulo entre as mãos do sensitivo, previamente adormecido. Entretanto, ao cabo de 2 ou 3 minutos, retirei o copo, afastei-me 3 ou 4 metros e bruscamente mergulhei os dedos na água. Instantaneamente o sensitivo, que se mantinha de pé, com os olhos fechados, estremeceu, como se atingido por uma descarga elétrica. Interrogado, respondeu-me que eu acabava de o ferir na mão, e indicou aquela que tinha posto em cima do copo. Mexi a água entre os meus dedos, logo ele se pôs a gritar que lhe doía, que eu lhe torcia a mão e imitava na mão o gesto que eu acabara de fazer na água. Os mesmos fenômenos, quando me colocava a 3 ou 4 metros, às suas costas. Com outro sujeito, relata Émile Boirac experiência que presenciou e na qual o toque na água produzia outro tipo de reflexo. Foi ainda no epigastro que sentiu uma picada feita na água e que percebeu as vibrações de um relógio posto em cima do copo. Movimentos giratórios imprimidos no líquido lhe faziam, dizia ele, girar o coração. Dedicando-se durante cerca de 20 anos a pesquisas relacionadas com a natureza espiritual do ser humano, de Rochas, Eugène Auguste Albert de Rochas d'Aiglun, 1837-1914, operando com os mais diversos sensitivos, construiu um acervo especial de comprovações experimentais da possibilidade de exteriorização da sensibilidade perispirítica. Em uma de suas obras clássicas, Les Vies Successives, o notável investigador francês faz valiosa referência ao sensitivo Laurent, Júlio, 1893, o qual, depois de se submeter a esse tipo de experiências, e ainda que levantasse dúvidas sobre as causas das sensações que experimentava, consigna a seguinte anotação em seu diário: estou acordado. O Sr. de R dá-me passes ao longo do braço e da mão esquerda, pouco a pouco sinto que o braço se põe rígido. Vejo o Sr. R que me belisca na pele da mão, tão fortemente, que ficam as unhas marcadas. Apesar disso, não sinto qualquer dor. Então o Sr. R vai afastando a pouco e pouco a sua mão da minha, e fazendo gestos de beliscar. A certa distância, sinto logo nas costas da mão um beliscão bastante forte. O Sr. R continua afastando as mãos procurando distanciar-se cada vez mais para que eu sinta o segundo beliscão, que se torna muito mais fraco do que o primeiro. O Sr. R continua a afastar-se. A uma distância maior que as anteriores, o beliscão que ele dá no espaço repercute de novo nas minhas mãos, porém com uma sensação mais fraca. Na proporção em que a distância aumenta, os atritos vão enfraquecendo até nada sentir. Fatos como esses e outros, envolvendo sujeitos e processos os mais diversos, constam testemunhados e cientificamente comprovados por pessoas da mais absoluta idoneidade moral. Vê capítulo 2, Sensibilidade Global, página 50. Saliente-se que os fenômenos de exteriorização da sensibilidade não se confundem com os que acontecem na projeção da aura, visível, hoje, por meio da Kirlianografia. Efetivamente, se o método inaugurado pelo casal Kirlian, da então União Soviética, possibilita o registro da aura do corpo humano, de modo que se possa observar as nuances vibratórias que caracterizam,
na ocasião do fato, determinado estado do sujeito ou objeto fotografado, servindo, assim, de apoio às pesquisas que se fazem em fluviografia. A exteriorização da sensibilidade diz diretamente com a possibilidade de expansão do próprio perispírito, o que não acontece no caso anterior. Assim, enquanto a projeção energética que aquele foto registra diz, meramente, com a aura, uma espécie de efeito corona das radiações bioenergéticas, mesmo no caso das pontas dos dedos, segundo Embaçaí, a exteriorização da sensibilidade relaciona-se com a ampliação das possibilidades perceptivas do espírito, por meio da expansão psicossômica. Daí, a sua importância no estudo do perispírito, porque não só prova sua existência, como uma de suas extraordinárias propriedades, que é a expansibilidade, já vista. Sensação de integridade. Entre as provas subjetivas da existência do perispírito, avulta importância é chamada sensação de integridade, muito comum nos casos de amputação ou mutilação. Trata-se, aliás, de um fenômeno bem conhecido de médicos e fisiologistas. Amputados de um braço ou de uma perna experimentam a sensação nítida de ainda possuírem a parte do membro que lhes falta, e com a impressão de que podem movê-lo. Ocorrem ainda, nessas situações, fatos notáveis em que as explicações meramente neurofisiológicas ou psicológicas comparecem insuficientes ou inúteis, como, por exemplo, a dor de queimadura que um mutilado pode experimentar quando uma chama é aproximada do espaço que seria ocupado pelo membro ausente, estando ele de olhos vendados. A esse respeito, são muitas, também, as experiências relatadas. Ernesto Bozano, por exemplo, descreve um episódio bem significativo comunicado à La Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, pelo comandante d'Argent. Estando de visita a Verts, Indrete Loire, viu um moço maneta, braço direito, chamado Sicos, passar diante de casa. Alguns dias após encontrei-me com a mãe dela que me relatou o acidente de seu filho, cujo braço fora esmagado por uma engrenagem. O que de mais estranho há, disse-me ela, é que meu filho sente a presença de seu braço que falta, cujos dedos, afirma, pode mover à vontade. Eu lhe disse então, diga ao seu filho que ele estenda seu braço faltante sobre a chama de uma vela, de modo que a chama percorra desde o ombro até a ponta dos dedos e talvez ele venha a sentir a queimadura. 2 dias após, ouvi o moço chamar-me na rua para me dizer o seguinte: o senhor me pregou uma boa peça e me fez queimar os dedos. Então me explicou que estendera seu braço ausente sobre a chama da vela, fazendo com que ela o percorresse até a ponta dos dedos, e que, somente eles haviam sentido a queimadura, ao passo que o braço nada experimentara. Ainda me disse que podia torcer o braço ausente à vontade, mas não completamente só em ângulo reto, cuja figura me fez com o braço existente. Fui então à sua casa, vendei-lhe os olhos e, agindo sobre o seu braço, ora percorrendo com a chama de uma vela, ora passando sobre ele a minha mão, convenci-me de que me havia dito a verdade. Bem sei que a medicina já observou casos semelhantes, mas os atribuiu a uma causa diversa da presença do perispírito, no qual ela não acredita. Observa Bozano que essa narração foi subscrita pelo próprio mutilado, Fernando Sicos, com assinatura reconhecida pelo secretário da prefeitura, Sr. Gaucher, que lhe pôs o selo da repartição. Essa sensação de integridade é também observável em outros casos, como em certos doentes hemiplégicos e em pessoas nascidas com um membro mais curto. William James, 1842 a 1910, um notável psicólogo norte-americano, relata, a propósito. Certa mocinha de 15 anos e um homem de 40, os quais só tinham uma mão normal, sendo que a outra apresentava, em lugar de dedos, ligeiras proeminências carnudas, sem ossos, nem músculos,
tinham a sensação precisa de dobrar os dedos inexistentes todas as vezes que dobravam o coto informe. Paralelamente, pessoas nascidas com um braço mais curto do que o outro asseguravam que, a julgar pelas sensações experimentadas, o comprimento do membro atrofiado não lhe parecia mais curto do que o outro. Um aleijado, ao qual faltava quase todo o antebraço, de sorte que a mão atrofiada parecia ligar-se diretamente ao cotovelo, tinha a sensação de possuir um braço normal, cujo comprimento